Todos os dias era a mesma ladainha. Chegava antes do sol nascer, saía depois que ele se punha. Meu pagamento mal dava para as contas básicas. Ah, se não fossem os impostos, poderíamos te pagar mais, eles diziam, com um suspiro falso de preocupação, enquanto desfilavam com roupas de grife e carros que valiam mais do que eu ganharia em uma vida inteira. A casa deles era um palácio, mas para mim era uma prisão dourada. Eu esfregava o chão, lustrava a prata, cozinhava banquetes que eu nunca provava. E sempre a mesma queixa. Os impostos estão nos matando. Eles me faziam trabalhar horas extras sem pagar um centavo a mais. Se eu ousasse pedir um adiantamento para um remédio, a resposta era um olhar frio e a lembrança de como eu deveria ser grata por ter um emprego. A humilhação era o meu pão de cada dia. Eles me pagavam com migalhas e esperavam que eu beijasse suas mãos. Eu limpava o escritório deles com o mesmo cuidado que limpava o resto da casa. Um dia, enquanto tirava o pó de uma estante, uma pasta caiu, espalhando papéis pelo chão. Eram extratos bancários, notas fiscais, planilhas, números que não batiam. Comecei a prestar atenção. Discretamente, claro. Vi transações em paraísos fiscais. Ouvi conversas sobre contabilidade criativa. Eles não estavam apenas evitando impostos. Eles estavam construindo um império sobre uma montanha de mentiras, enquanto me diziam que não podiam me pagar um salário digno por causa dos impostos. A ironia era tão amarga que quase me engasguei. A cada reunião de negócios suspeita, a cada envelope pardo trocado às pressas, minha suspeita se transformava em certeza. Eu não era uma especialista em finanças, mas sabia reconhecer a desonestidade quando havia. Comecei a documentar tudo. Uma foto discreta de um livro-caixa deixado aberto, uma cópia de um e-mail que eles esqueceram de apagar da lixeira do computador, anotações de datas, nomes e valores que eu ouvia por acaso. Meu celular, antes usado apenas para ver as horas, tornou-se meu maior aliado. Cada clique da câmera era silencioso, mas ecoava em minha mente como um grito de justiça. Eu tremia cada vez que pegava uma prova. O medo era constante. E se me pegassem, eu perderia meu emprego, minha única fonte de renda, por mais miserável que fosse. Mas então eu olhava para minhas mãos calejadas, lembrava do meu aluguel atrasado e da forma como eles riam enquanto contavam suas pilhas de dinheiro. A raiva me dava coragem. Isso não era só por mim. Era por todos que eles exploraram, por cada centavo que roubaram não só de mim, mas da sociedade. Com um arquivo digital robusto e anônimo, enviei tudo para a Receita Federal. Havia um programa de denúncias, algo que eu descobri em minhas pesquisas noturnas. Eles prometiam sigilo e, se a fraude fosse comprovada, uma recompensa. Enviei e esperei, o coração na boca, a cada dia que ia trabalhar. Fingia normalidade, sorria para as mesmas pessoas que eu sabia serem criminosas, enquanto por dentro uma revolução estava em andamento. Meses se passaram. A vida continuou a mesma. A humilhação, as migalhas, as desculpas. Eu quase perdi a esperança. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Talvez meu dossiê tenha se perdido em alguma pilha de burocracia. Mas um dia a campainha tocou. Não era o entregador de vinhos caros ou um amigo rico deles. Eram homens e mulheres de terno, com crachás e uma seriedade que congelou o ar. Auditores fiscais. A máscara de superioridade deles caiu. O rosto do meu patrão ficou pálido. O sorriso arrogante da esposa dele se desfez em uma careta de pânico. Foi como assistir a um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Eles tentaram argumentar, mentir, mas os auditores tinham minhas provas. Tinham tudo. A partir daquele dia, a casa, que antes era um palco para a riqueza deles, tornou-se um cenário de desespero. Carros foram guinchados, contas congeladas. O império de mentiras ruiu. E eu? Continuei meu trabalho em silêncio. Observei tudo, a espectadora invisível que havia derrubado o rei e a rainha de seu trono falso. Algumas semanas depois,
recebi uma carta oficial. A denúncia havia resultado na recuperação de milhões em impostos sonegados. E, conforme prometido, uma porcentagem daquele valor era minha. A recompensa. Quando vi o número no cheque, minhas pernas fraquejaram. Era mais dinheiro do que eu poderia sonhar. Era liberdade. Era justiça. Eles perderam tudo. A casa, os carros, o status. A mansão foi a leilão para pagar parte da dívida com o governo. E adivinhem quem deu o lance vencedor? Eu. Com o dinheiro que eles indiretamente me deram. A cara deles, quando me viram com as chaves na mão, no dia da mudança, foi impagável. Eu não disse nada, apenas sorri. O mesmo sorriso que eu dava enquanto limpava a sujeira deles, mas desta vez era genuíno. Abri a porta da minha nova casa. O ar cheirava a vitória. Olhei para o portão e os vi, parados na calçada, olhando para a casa que um dia foi deles. Eu caminhei até eles, abri minha carteira, tirei uma nota e estendi para eles. Para ajudar com os impostos, eu disse com a voz firme. É sempre importante pagar o que se deve, não é mesmo? A lição estava dada. O ciclo estava completo. Eu não era mais a empregada que vivia de migalhas. Eu era a dona do castelo. Obrigado por assistir a essa história até o fim. Se você acredita que a justiça, por mais que demore, sempre encontra seu caminho, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Até a próxima!